Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em dois textos. Salmos de número 80 é o primeiro texto. E o capítulo 8 do livro de Neemias é o segundo texto. Salmo de número 80 e Neemias 8. E eu peço que, após a leitura do capítulo 8 de Neemias, você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Salmo de número 80, versículos 18 e 19. E depois, alguns versículos do capítulo 8 de Neemias. Salmo 80, verso 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: Então, não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Neemias 8, e é o texto que eu peço que após a leitura, você permaneça com a Bíblia aberta nele. Neemias 8 está escrito, verso 1: Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Versículo 5: Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 8: E desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Leia ainda comigo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Queridos irmãos, nessa noite eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade. Digo mais uma vez porque já agradeci privadamente, agradecer publicamente pela oportunidade de poder cooperar nessa noite, trazendo a palavra de Deus. Quero estender a minha gratidão ao nosso pastor Raimundo Francisco, hoje representado pelo nosso vice-presidente, pastor Francisco de Assis, e agradecer também pela vida da irmã Gesenilde, pelo convite. Eu já agradeci a ela também no privado, como a gente diz, né? Hoje a linguagem é essa, né? No privado. Mas quero agradecer publicamente pela oportunidade, por ela, a coordenação
ter lembrado de nós, nos dado a oportunidade de ministrar no nosso congresso, em um dos seminários, que foi o do discipulado, e hoje à noite também trazer a palavra no culto de gratidão. Meus irmãos, eu li 2 textos essa noite, que embora estejam localizados em livros diferentes da Bíblia, e que foram escritos em contextos diferentes da história de Israel, mas são 2 textos que estão intimamente ligados. O primeiro texto que li, o do livro de Salmos, o Salmo de número 80, que está localizado dentro da chamada literatura poética, que é a parte da Bíblia onde nós encontramos a poesia hebraica expressa por meio de cânticos, de orações e até mesmo de narrativas, como nós encontramos no livro de Jó. E o livro de Neemias, que foi escrito em um contexto, em um período muito posterior à escrita do Salmo 80, e que registra um momento na história do povo judeu, quando eles haviam retornado do cativeiro babilônico, depois de 70 anos debaixo desse cativeiro, como o Senhor havia profetizado por intermédio de Jeremias. E, como disse, os 2 textos eles estão localizados em livros diferentes, em aspectos literários diferentes do texto do Antigo Testamento, estão no que diz respeito também à época em que foram escritos, separados, porque foram escritos em 2 períodos diferentes. Provavelmente o Salmo 80 foi escrito no período da monarquia, no contexto ali em que Davi ainda reinava, escrito o Salmo de número 80, e o livro de Neemias é um livro escrito no pós-cativeiro babilônico. Mas, não obstante estejam separados, como disse, contextualmente, temporalmente e literariamente, mas o conteúdo dos 2 textos estão ligados intimamente no que diz respeito ao assunto em que eles tratam, ao assunto do qual eles tratam. No Salmo de número 80, em todo o capítulo 80, e muito especialmente nos versos 18 e 19, nós temos o salmista fazendo uma oração a Deus e clamando ao Senhor por reavivamento espiritual. E ele faz esta oração, ele ora a Deus clamando por avivamento, usando 2 palavras distintas, mas que dentro da poesia hebraica representam a mesma coisa. Observe comigo, no verso de número 18, que ele usa a palavra vivifica-nos. E no verso 19 do Salmo 80, ele usa a palavra restaura-nos. E tanto a palavra vivifica-nos, como a palavra restaura-nos, são 2 palavras dentro da literatura hebraica, sobretudo da poesia, para falar de renovação espiritual, de vivificação espiritual e de reavivamento espiritual. Então, o que nós temos no Salmo 80 e sobretudo no verso 18 e 19 é uma oração por avivamento. É o salmista olhando para além do seu tempo, para um contexto em que Deus traria juízo sobre o seu povo, que Deus puniria o seu povo pelos seus pecados. O Salmo 80 também é um salmo profético acerca de um período que aconteceria posteriormente na história de Israel, o próprio cativeiro. E o salmista, antevendo esse momento por inspiração divina, então ele ora a Deus, pedindo ao Senhor antecipadamente que quando isso acontecesse, que quando o Senhor levantasse os seus inimigos ou os inimigos para servirem de chicote, para disciplinar o povo dele, o salmista ora e diz: Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, restaura-nos, não permita que nós pereçamos. E o salmista faz esta oração tendo em vista exatamente o momento em que o povo de Deus passaria por esse momento de disciplina e que necessitariam de que Deus trouxesse sobre eles reavivamento, renovação espiritual,
restauração espiritual. E o capítulo 8 do livro de Neemias, por isso que eu disse que os dois textos estão ligados no que diz respeito ao assunto do qual eles tratam. O capítulo 8 de Neemias, nós temos exatamente o registro de como é quando um avivamento acontece. E assim como o salmista ora e clama a Deus, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, aviva-nos, renova-nos e nós invocaremos o teu nome. O livro de Neemias capítulo 8 trata exatamente disso, de Deus visitando o seu povo que havia retornado do cativeiro, vivificando o seu povo, e este povo vivificado, renovado, restaurado pelo poder da palavra, por que não dizer pelo poder do Espírito, que é aquele que inspirou a palavra, este povo é levado a invocar a Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e mudar de vida. A minha proposta essa noite, portanto, com esses dois textos, e me deterei de maneira com mais tempo no capítulo 8 de Neemias, é falar sobre o que vimos ontem, sobre a palavra de Deus como fonte de avivamento. Porque quem traz o avivamento à igreja é a palavra de Deus. Quem produz o avivamento na igreja é a palavra de Deus. Pastor, e o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo é aquele que opera na igreja por meio da palavra que ele usou, homens inspirados por ele para escrever. Nós não podemos de forma alguma desassociar o Espírito da palavra, a palavra do Espírito. O Espírito é aquele que inspirou a palavra é o resultado da inspiração do Espírito, e a palavra inspirada pelo Espírito é usada pelo mesmo Espírito para produzir na igreja o avivamento que a igreja precisa. A palavra é o instrumento do Espírito para vivificar, para renovar, para restaurar o povo de Deus. É por isso que não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento quando a palavra não é explicada, exposta, pregada na autoridade do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é a fonte pela qual Deus traz o avivamento para a igreja que Ele tanto ama. O Salmo 80, repito, é uma oração. O salmista clama por reavivamento, por vivificação. E no capítulo 8 nós temos Deus fazendo exatamente isso, trazendo avivamento sobre a igreja. Não um avivamento que surgiu no vácuo, não, um avivamento que surgiu como resultado da palavra. O capítulo 8 de Neemias é a prova mais clara que nós temos no Antigo Testamento, nós temos também no Novo, mas a prova mais clara no Antigo Testamento de que o reavivamento, ou o avivamento, que nós tanto precisamos, só virá pela palavra. Só virá pela palavra. A palavra, ela traz o avivamento. A palavra, ela é o instrumento que produz o avivamento. E o resultado do avivamento trazido pela palavra é mais amor ainda e apego pela palavra. No capítulo 8 de Neemias, o que nós temos? Eu vou apresentar aos irmãos alguns fatos no capítulo 8 que provam o que eu estou dizendo, que o avivamento, ele vem pela palavra. Observe comigo no versículo de número 1, que o texto sagrado de Neemias 8 diz, que todo o povo que havia retornado do cativeiro, aqui já estavam todos já haviam retornado, eles retornaram do cativeiro em 3 levas, 3 grupos de pessoas. Um comandado por Zorobabel,
outro por Esdras, outro por Neemias. 3 grupos retornaram do cativeiro, assim como foram levados em 3 levas, retornaram em 3 levas, 3 grupos em 3 tempos. Mas agora está todo o povo de volta na terra. E sabe o que é interessante? Ele já tem um templo construído. O templo já havia sido construído, como está no livro de Esdras. Ele já tem as muralhas erguidas em volta da cidade. Então a cidade está protegida, o templo está construído, os sacerdotes estão presentes na vida religiosa do povo novamente, algo que eles não poderiam ter lá na Babilônia, mas agora eles têm o templo, o sacerdote, os muros, o culto, tudo já está restaurado. Só faltava uma coisa ser restaurada: a vida deles. Eles já tinham tudo, tinham o templo, tinham os muros, tinham os sacerdotes. Vou ser mais claro, eles já tinham um lugar de culto, templo. Eles já tinham os sacerdotes, ritual. O ritual já estava pronto. Eles já tinham a sua terra novamente, a sua morada novamente. Mas nada disso, meus irmãos, nenhum templo bem construído como o nosso, que nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez e nos deu a condição de construir. Nós não adianta nada termos bons sacerdotes, bons pastores, como os nossos pastores aqui em Lago da Pedra. Não adiantará de nada nós termos qualquer coisa se nós não tivermos a vida que só o Espírito traz por meio da palavra de Deus. Porque um templo suntuoso só terá sentido se dentro deste templo houver homens e mulheres, jovens e crianças, pastores, obreiros, crentes cheios do Espírito Santo, transformados pela palavra, vivificados pela palavra, cheios da palavra, para proclamar a palavra àqueles que estão vazios dela, para que eles se tornem cheios também como nós. Então todo o povo se reúne. E o que é que eles pedem? O que é que eles clamam para Esdras, o escriba? Eles não dizem assim: faça-nos uma programação assim, especial, para que o povo volte a ter gosto pelas coisas de Deus. Eu vou contextualizar. Eles não chegam e dizem assim: dei-nos um show. Não, eles clamam a Esdras: traga-nos a Bíblia. Traga a Bíblia. Traga a Bíblia. Nós queremos Bíblia, palavra, lei explicada. Aleluia. Aleluia. Eles não pedem algo para lhes massagear o ego. Eles querem a lei. Sabe quando teremos reavivamentos contínuos, como que experimentamos ontem? Eu vou usar uma expressão, pastor Francisco, com todo respeito, mas eu quero usar o senhor como exemplo aqui. Sabe quando nós teremos um avivamento espiritual contínuo? Quando nós, vocês, igreja, entenda o que eu vou dizer. Eu vou falar em parábola, mas vocês vão entender. Quando nós acorrentarmos os nossos pastores ao púlpito, acorrente ele e diga assim: pastor, meu dirigente, meu líder, traga a palavra, pregue a palavra, me explique a palavra. Eu quero entender a palavra, porque a palavra é que produzirá vida em minha vida. Aleluia, aleluia. Eu lembrei-me que um dos
grandes pregadores, A.W. Tozer, um grande pregador que tem diversos livros aí escritos, pastoreou uma igreja na sua região, e uma irmã, pastor Francisco, testemunhou. Não foi ele que falou, foi a irmã que falou, e alguém registrou esse fato sobre ele, dizendo assim: Doutor Tozer, chamava ele de doutor, nunca me fez uma visita. Escute bem, mas eu nunca esqueci nenhuma mensagem que ele pregou. Nunca. Eu não estou dizendo que o pastor não tem que visitar, tem que visitar. Eu estou dizendo é que a principal função do obreiro, do Esdras, que Deus colocou em cada igreja, e eu me dirijo aos meus colegas esta noite, sob a autoridade do Espírito Santo, e eu quero dizer aos irmãos esta noite: Deus lhe colocou naquela igreja para ser o Esdras para aquele povo. Não abra mão do cajado, não passe o cajado, pregue a palavra, ensine a palavra, porque a palavra de Deus pregada, explicada, produzirá o avivamento e resolverá qualquer problema. Aleluia. Aleluia. Levas. Emanas, teraba, canta lá, aster. Emanda lá, basuri, me rei, cacerema. Turo, me canta lá, basteri, traga-nos a palavra. Esdras traz. A Bíblia diz que ele abre o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia revelado, diante de todos aqueles que eram aptos para entender. Nós temos aqui um protótipo da escola dominical: crianças, jovens, mulheres e homens, todos reunidos no mesmo local para ouvir a palavra, para aprender a palavra, para serem instruídos pela palavra. Diz a Escritura no verso 3, que quando Esdras leu o texto, olha o detalhe no verso 3, e leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, olha o detalhe, desde o alvorecer, 5:30 da manhã, 5 horas, até o meio-dia. E sabe o detalhe? Olha o detalhe, lá no final: e todo o povo estava atento ao livro da lei. Ninguém saiu. Ninguém saiu. De 5 ao meio-dia. Só a leitura da lei. E o povo no seu lugar. No seu lugar. Atentos ao que Deus estava transmitindo a eles pela leitura da palavra. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas se cansam, se afadigam, não todos, se afadigam de ouvir a palavra. Nós vivemos a época denunciada pelo John Stott. Vivemos a época dos sermonites. E sermonites produzem crentes minúsculos. Nós vivemos o tempo em que, pela fadiga de muitos, já não se tem a paciência necessária para ouvir atentamente a explicação da palavra de Deus. Ouvir para entender e para aprender, porque quando eu ouço, eu entendo e eu aprendo. Quando eu ouço, entendo e aprendo, eu cresço espiritualmente, eu amadureço espiritualmente.
Porque a palavra de Deus, devidamente explicada e devidamente compreendida por aqueles que ouvem, a palavra de Deus devidamente explicada e devidamente compreendida por aqueles que ouvem a palavra, ela se encarrega, porque ela é a voz do próprio Deus, de falar as necessidades do povo, sem que aquele que prega, ensine, diga, ou saiba, melhor dizendo, sem que aquele que está pregando diga, às vezes não tem nem consciência do que está dizendo, no sentido de saber para onde essa palavra está sendo direcionada. Mas quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela é explicada, ela encontra o seu caminho. Ela é como, me permita usar essa ilustração bem bobinha, mas é porque eu sou assim mesmo, ignorante. Ela é como a flecha do soldado que feriu o Acabe, que estava lá na guerra. Ela procura o seu caminho e ela encontra o seu alvo. Ela vai e ela encontra o seu alvo. Ela fala as nossas necessidades. Traga-nos o livro da lei. Diz a Bíblia que quando Esdras lê o livro, todo o povo está em pé, ouvindo atentamente a leitura da lei. É interessante que a Bíblia diz no verso 4 que Esdras, olha o verso 4, ele estava em pé sobre um púlpito de madeira que havia sido construído para aquele fim. O púlpito lá, naquele contexto, era o que nós chamamos de tribuna, é a elevação onde alguém está. É onde alguém está e não onde a pessoa coloca a Bíblia. Aí nesse contexto. E Esdras preparou o púlpito para aquele fim. Qual fim? Pregar a palavra. Porque o púlpito, ou avivamento verdadeiro, virá continuamente sobre a nossa vida, quando continuamente também os nossos púlpitos cumprirem o propósito para o qual foram criados, que é pregar, expor a palavra, porque o púlpito é o trono de onde Deus governa a igreja, porque a palavra é o cetro do rei. O cetro do rei é a palavra, o púlpito é o trono de onde o rei governa, ordena, dirige, comanda, abençoa, disciplina, corrige, exorta, repreende, faz crescer, abate, humilha. Pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus. Quando Esdras, sobre o púlpito de madeira, abre o livro da lei, e é visto por todo o povo, porque estava em um lugar elevado, e é interessante que tudo isso fala da supremacia da palavra. Por que o púlpito sempre, a tribuna, sempre é um lugar elevado? Não é porque quem está aqui é mais importante do que quem está embaixo. Não é porque quem está aqui é mais santo do que quem está embaixo. Não, não é pelos que estão. É pelo que é feito aqui. E o que é feito aqui? Pregação, ensino, instrução. E esse púlpito mais alto não é para revelar a grandeza dos que pregam, é para revelar a grandeza daquele que fala. Porque mais importante do que aquele que prega é aquele que diz. Mais importante daquele que explana é aquele que está falando. E aquele que fala na igreja, fala sobretudo pela palavra que foi inspirada por ele e é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam preparados para toda boa obra.
púlpito elevado. É sinal de que a palavra é suprema. Ela é a suprema. Ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima da igreja. Ela está acima de qualquer coisa. Porque a palavra de Deus é a voz do rei direcionando a sua princesa, a sua igreja, a sua noiva. Quando Esdras abre o livro, diz a Bíblia que Esdras bendiz o grande Deus. Verso 6. Todo o povo levanta as mãos. E sabe qual é a resposta do povo? Amém. Amém. O que é amém? Assim seja. Do jeito que o Senhor leu aí, nós vamos fazer. Porque de nada valerá ouvirmos a palavra e não praticarmos a palavra. De nada valerá ouvirmos e não vivermos. Porque a bem-aventurança de Jesus é para aqueles que ouvem e praticam. E os que ouvem e praticam são semelhantes a casas que estão edificadas sobre rochas. Vem os vendavais, vem a chuva, elevam-se as águas, mas a casa permanece inabalável. Inabalável, porque está fundamentada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Ouvir e praticar, praticar e viver, viver e ser santo. Amém, disseram eles. Estamos dispostos a obedecer. Mas a Bíblia diz que eles ainda fazem mais uma coisa, meus irmãos, sem que Esdras mande ninguém fazer nada. Eles se inclinam e eles adoram. Porque o resultado do avivamento, ou o avivamento trazido pela palavra, sempre trará uma invocação, uma coisa a dizer a Deus, algo a dizer a Deus. Não existe avivamento mudo. Entenda uma coisa, eu estou falando de mudo no sentido de um avivamento que vem, mas nada acontece. Eu estou falando de um avivamento que produz uma mensagem. Eles louvam a Deus, eles dizem alguma coisa a Deus. Sabe por quê? Porque o modus operandi de Deus ao longo de toda a história bíblica é o avivamento vir pela palavra, e o resultado é alguém dizendo alguma coisa. E eu concluo lembrando aos irmãos que em Números, capítulo de número 11, está lá Moisés se reclamando do seu fardo, do seu cargo. Aí o Senhor fala com Moisés, palavra primeiro. Moisés, palavra primeiro. Moisés, ajunta 70 anciãos, reúne eles, eu vou repartir do Espírito que está sobre ti e vou distribuir com eles. Moisés pega, reúne 68, pastor Francisco, comparecem à tenda. 2 acho que não conseguiram chegar a tempo. Aí o Senhor derrama o Espírito, os 68 que estão na tenda profetizam, os que estão fora da tenda também profetizam, os 68 param, os 2 do lado de fora continuam profetizando. Aí alguém vê e diz: rapaz, alguém profetizando mais do que Moisés ou igual a Moisés? Vou já dizer para Josué: Josué, tem 2 homens lá, Eldade e Medade, estavam entre os escritos e estão profetizando no arraial. Manda, vai dizer lá para Moisés. Aí Josué vai e diz a Moisés: Moisés, olha, Eldade e Medade, sabe, aqueles 2 lá, eles estavam lá entre os inscritos, eles estão profetizando no arraial, não era só na tenda que era para profetizar. Os outros pararam, mas eles continuam profetizando. Moisés ordena que eu vá lá e proíba eles
de profetizar, Moisés olha para Josué e diz: tem tu ciúmes por mim? Porque o zelo de Josué era por Moisés. Tem tu ciúmes por mim? Quisera eu que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse o seu espírito. E eu gosto muito desse texto, e todas as vezes que eu falo sobre ele, eu gosto muito de repetir isso. Quem já me viu pregando sobre ele já deve ter ouvido eu dizendo alguma coisa, porque Moisés viu muita coisa, pastor Oséias. Moisés viu o mar abrir, Moisés viu Deus mandar pão no meio do deserto, Moisés viu o Senhor ordenar que as codornizes voassem embaixo para que o povo pegasse e comesse, Moisés viu água sair da rocha, Moisés viu uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Mas tem uma coisa que Moisés queria, mas não viu. Ele disse: quisera eu que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse o seu espírito. Não era o seu tempo. Muito tempo depois, levanta o Senhor o profeta Joel, tocando a trombeta da palavra, e diz: olha, há de ser que depois vai chegar um dia em que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Fundamentados nesta palavra e na palavra de Jesus, estão os 120 reunidos no cenáculo, clamando a Deus, esperando na promessa da palavra. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos foram cheios do Espírito Santo, e o resultado: falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas tudo é pela palavra. Quantos glorificam a Deus pelo poder da palavra? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, estamos chegando ao final do trabalho. Pastor Oséias estará ministrando